visitaremos lugares que vemos todos os dias. Mas será que os enxergamos? O homem é a alegria do sim na tristeza do finito. Essas palavras do filósofo francês Paul Ricoeur resumem o nosso programa. Lugares de memória. Que seja minha luz, na minha aldeia tem um sim que me avisa, tá? Iniciamos uma nova temporada do programa Lugares de Memória. Na primeira temporada, foram ao ar 35 programas em que visitamos diversos lugares da nossa cidade. Alguns deles nós revisitaremos nessa nova temporada. Vamos lá. Aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição, no despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé, assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café, orgulho de São Paulo e do Brasil, nasceste do destino nacional, nas caminhadas rumo ao oeste, e ainda guardas o belo ideal desta epopeia em que nasceste. Desta feita, procuraremos empreender uma visão em perspectiva desde os primórdios da cidade até os dias que correm na atual fase de metropolização. No programa de hoje, vamos render uma homenagem ao ex-promotor de justiça aposentado e advogado atuante no fórum local, Dr. Otávio Verri Filho. Ele que concebeu e mantém o maior acervo privado de informações sobre a história de Ribeirão Preto, além de mais de 140 outras cidades do centro-norte paulista e de muitas cidades vizinhas do estado de Minas Gerais. Dr. Verri, é assim que nós o tratamos depois de décadas de amizade e convivência. A primeira pergunta é como o senhor teve a ideia de montar esse maravilhoso acervo? Pois é. Ocorre que eu fui promotor lá de Cajuru e eu lancei, quando chegou um dos aniversários da cidade, eu lancei uma edição especial do jornal que quando eu cheguei na cidade eu montei, porque não tinha jornal. Não tinha jornal. Bom, então havia uma ideia, ou uma revista, ou um livro. Mas o livro demoraria mais tempo, mais pesquisas. Para eu me inteirar como era a relação de um livro com uma cidade e tal, eu fui a São Simão, que eu sabia que tinha um livro lá, e fui a Patrocínio Paulista, que era o Carlos Alberto, o juiz, e trouxe os livros, olhei e tal, e me entusiasmei com a ideia. E aí começou a coleção. A partir de Cajuru? A partir de Cajuru, eu achei muito interessante os livros, né? Aí você se apaixonou pela história regional. É. Aí então eu parti para colecionar não apenas esses dois livros, mas também tomou gosto. Vamos dizer, da enorme Ribeirão Preto, né? Porque são cerca de 145 cidades. E pega a parte de Minas Gerais, mas que, a rigor... Na verdade é uma região cultural. Uma região comercial, cultural. E ela tem uma certa identificação, né? Exatamente. Independente da divisa dos estados, né? Exatamente. Ribeirão Preto, se verificar toda
faixa que vai, por exemplo, desde São Tomás de Aquino, Cássia, até Guaxupé. Até Terra Passos. Até mais. Acho que era um raio de 200 quilômetros ao redor, mais ou menos. Né? Exatamente. Então, e tem muito a ver a história de Minas, por exemplo, com a história de toda a nossa região. É porque a primeira ocupação foi de mineiros. Né? Dos entrantes. E foi interessante, só que a história de Franca é uma história completamente diferente. Do Rio Pardo para cima não tem a ver com a Mesopotâmia, que é do Entre Rios. Entre Rios, né? Que era a área de... Começou em Mojimirim, Casa Branca tal, e São Simão. Seria o Pardo e o Mogi, né? A ocupação de Franca, ela foi por Ventania, né? Que hoje é Alpinópolis. Exatamente. Ao passo que a nossa, ela veio toda a parte de Pouso Alegre, toda aquela Uruoca, as famílias mais tradicionais, inclusive Andrade, viu? É gente a lá. Família. Junqueira, Meireles. Bom, então a esses Uruoca já eu são... estive lá 30 anos atrás, cuidando mesmo da história, né? Da origem das famílias daqui. Exatamente. Baipendi, Uruoca, Caxambu. Exatamente, Caxambu. Então, Cruzilha, né? Mas aí foi já um desmembramento, né? De Baipendi, né? Então, veja bem, tem muito a ver. Inclusive, quando eu coloco aqui na plataforma Resende, Resende, a Iruoca, tal, vocês não imaginam o que foi Resende no desenvolvimento da cafeicultura. Por quê? Porque os que tinham dinheiro capital lá vieram para cá. Sim. Para Ribeirão Preto, justamente investiram aqui, uma das razões, né? Então, como também os outros capitalistas, né? Até do Rio de Janeiro, Paulo de Fontaine, né? Com a Companhia Agrícola Ribeirão Preto, né? Grande produtora de café. Bom, então é por aí que o objetivo, além de ter os livros, né? De colher os livros, o objetivo foi ter essa visão da história regional. Quantos livros e documentos o senhor já conseguiu coletar, doutor Nery? Bom, me parece que é o maior acervo individual, não público, de toda a nossa região, né? Não são... Plataforma... eu não colho documentos, e sim os livros. Por quê? É como eu insisto, eu não sou historiador. Eu sou colecionador e leitor dos livros. E aí eu procuro transmitir, que eu faço isso através do plataforma, de uma forma assim que a gente pode ser um pouco mais esclarecedor, certo? Como fonte de informação. Pois é, eu digo o seguinte, na época do Prisco, na época do Sebastião, do Plínio de Oliveira, não, Plínio Travasso dos Santos, né? Na época do Rubencione, eles não tinham essa extensão que é dado pelas redes sociais, entende? Tanto é que se você analisar, o Rubencione soltou um livro, criou tal, mas pouca gente leu o livro dele. Né? Agora, quando você faz uma sinopse, como eu faço, né, do livro, aí dou uma ideia do livro e transmito. Então, e a evolução na comunicação permitiu isso, né? A plataforma dá uma coisa facilidade. Que eles não tiveram oportunidade. Sim. Interessante
que o Plínio Travassos dos Santos, ele sequer chegou a editorar o livro dele. Que o livro dele é muito interessante, inclusive houve o prosseguimento por parte do Rubicione, que ele fez toda a história de Ribeirão com base nas atas da Câmara Municipal. Entende? Então, o Rubicione já ampliou, ele era, por exemplo, mais universalista, ele pegava, né? E o Plínio acabou não editando o livro. Agora, hoje Ribeirão Preto tem um trabalho de história fantástico, né? O seu trabalho mesmo um livro que foi lançado, mais aquela série que foi lançada na televisão. Aí tem o Lages, tem a Adriana, tem a Lília, né? Todo esse povo que são verdadeiros, a Nainora, né? Que são efetivamente pessoas, né? Que fizeram uma pesquisa mais séria, mesmo porque são do ambiente universitário. E há algum período que o senhor foca mais ou, na verdade, é toda a história? Veja bem, tem a parte do desenvolvimento do pioneirismo, né? Aqui, então tem toda aquela história que vieram os entrantes, tinha o caminho das Goiáses, a parte ainda toda à esquerda do caminho, não era, né? Dizem que o local mais antigo seria por volta de 1924, seria questão de Franca e tal, né? Brasil, o Ribeirão Preto, a coisa mais ou menos teria vindo à tona em 1856, certo? Então, o que acontece? Anterior. Exato. Então tem toda a história daqueles que, inclusive, que é da mineração extinta e a busca de terras agricultáveis. Então, essa é a parte. O senhor falou dos entrantes mineiros, das famílias, né? O senhor falou do Junqueira. Na minha própria família, Andrade de Abreu, certa feita eu descobri que dos Abreus, né? Uma parcela da família é do Zequinha de Abreu, lá de Santa Rita do Sapucaí. De Estrela. Que são os mineiros que vieram lá no final do século XIX. Mas, se for perguntado a respeito dos pioneiros de cada cidade, é fácil. Santa Rita do Passa Quatro, família Ribeiro e família Meireles. Entende? Aí vem Porto Ferreira, o Procópio de Araújo. Né? São essas regiões, Ribeirão Preto, se for analisar, a maior parte são os entrantes mineiros. Agora, vieram capitalista. Aí do Rio de Janeiro. Mas a maior parte é realmente de Minas Gerais. Dessa nossa região aqui. Mas foi essa busca, já que estava exaurindo as minas e tal, eles procuraram terras agricultáveis. Então, toda essa região de Araraquara, que é a grande os sertões de Araraquara, que vai até o Rio Paraná, todas as cidades praticamente lá foram fundadas por mineiros. Essa conversa amigável e frutuosa com o Dr. Verri. Retornamos daqui a pouquinho. Na minha aldeia tem um sim que me avisa. Acorda, Ribeirão, que o Moura tá no ar. Faz quase 60 anos e ele não falha. Sabe tudo da prefeitura, da Câmara de Vereadores e conhece cada cantinho da cidade. É credibilidade que se fala, né?
Então se liga no Larga Brasa com Antônio Carlos Morandini, de segunda a sexta, às 10 da manhã, na TH+ TV. Na minha aldeia tem um sim que me avisa. Estamos agora nessa agradável conversa com o Dr. Verri. Uma coisa que nos intriga, e deve intrigar também ao senhor, é que nós temos perdido grande parte do nosso patrimônio material. Né? Por exemplo, na década de 70 houve praticamente uma devastação demolidora, onde nós perdemos casarões fantásticos. Né? Mas ultimamente parece que há uma nova consciência, ou pelo menos algumas iniciativas interessantes. Por exemplo, o marco maior seria o tombamento e a recuperação do quarteirão paulista, o prédio do MARP, a antiga fábrica da cervejaria Paulista, onde está o Instituto SEB hoje. Sim, a Junqueira, a biblioteca. A biblioteca maravilhosa. O Palacete Jorge Lobato. Sim. O palacete onde moraram os prefeitos lá, o Camilo de Matos. Né? Exatamente, esses são... Agora ainda existem vários outros lugares, por exemplo, o Hotel Brasil está abandonado há muito tempo. Casa da Caramuru. A Caramuru, que aí é o marco maior, né? Porque é o mais antigo e continua, né, sem restauração. O que o senhor pensa disso, Dr. Verri? O senhor acha que está havendo uma mudança de consciência mesmo para preservar a nossa memória? Sem dúvida. Né? Tem o Compac, que de Ribeirão Preto, que tem feito um trabalho importante com relação a essa preservação. Tem pessoas que, como por exemplo, ali você falou o Palacete 1922, são dois irmãos, acho que São Carlos, se não me engano, que tem esse pensamento preservacionista, né? Preservacionista. E tem também, no caso do Camilo de Matos, me parece que também são dois sócios, um é arquiteto, que também está preocupado, isso além do que preservou, né? O Estado que passou para a prefeitura, né? O quarteirão paulista e tal. Então, esses são os principais. Agora, ocorre a nossa dificuldade é que Ribeirão Preto, ele foi assim, de certa forma, teve um pessoal aqui, proprietários, o próprio Quinzinho Junqueira, o coronel, a Chiquinha Duval, né? O próprio Francisco Schmidt, né? Tinha a casa ali. Ó. Então, esse pessoal, eles ou viviam mais na fazenda, e as casas lá, por exemplo, do coronel Chiquinho, Quinzinho. A casa dele aqui em Ribeirão Preto não era representativa de uma pessoa da posição política da posição política e comercial. Então, se você verificar no entorno da praça, as casas mais representativas e também não são muito antigas é a do Camilo de Matos e a da Sinha Junqueira. E o prédio lá do Recreativo. E a casa que derrubaram do Pascoal Eneck. Né? A casa do essa questão da perda da casa do foi uma perda cultural incrível. Agora, diferentemente... Mas acho que a perda maior não teria sido o Teatro Carlos Gomes? Aliás, é um tabu, que ninguém discute isso, né? Também. Mas aí o que acontece? Imagina, né? Tivemos durante várias décadas
um teatro de frente do outro, né? Pois é. Aí fizeram um teatro, no caso, um teatro muito mais sofisticado, com um estilo arquitetônico muito maior, e esvaziou o teatro. E aí a Câmara Municipal, que era a prefeitura, que tinha a titularidade do domínio, foi deixando Uma coisa que até não se discute muito, né? Porque é meio tabu o assunto, né? O senhor falou aí do CONPAC, muitos reclamam da morosidade da análise dos processos, né? Porque é um órgão importante, claro, mas que a prefeitura não dá o suporte técnico adequado para a agilidade dos processos, né? E não é só isso, né? E depois, quando eles declaram o tombamento, nós estamos vendo aí o que está acontecendo com o Hotel Brasil, com a Casa da Caramuru, que o grande problema seria um fundo que pudesse, se não adquirir, fazer uma reforma do local para que o proprietário pudesse, quem sabe, dar uma destinação. Isso, o ideal seria que o poder público adquirisse o imóvel, mas, como alternativa, uma reforma do poder público para dar uma destinação. É porque esse ônus ao proprietário também é prejudicial, porque não há um interesse. Exato. Por exemplo, é o que está acontecendo com a Casa da Caramuru e justamente do Hotel Brasil. Não há interesse nenhum do proprietário em fazer algo que pudesse... Agora, logicamente, do Quarteirão Paulista foi uma outra história. Foi o governo do estado comprou das sucessoras da Antártica Níger e acabou passando para a prefeitura, que também com o dinheiro do estado fez a reforma, que foi a restauração. Uma grande vitória. Não, porque isso daí eu jamais imaginaria que pudesse perder, né? E perdemos assim outras coisas. Foi citado aí a casa do Pascoal Inec, tem outras residências que fizeram o levantamento e realmente deixaram de... A casa que era ali onde hoje é o edifício, aquele edifício comercial, na esquina da Visconde com o Américo Brasilense. Ali era uma casa da filha do Coronel Quinzinho Junqueira. Não sei se chegou... Aliás, outra demolição que aqui é imperdoável, mas que é muito mais antiga, é da Legião Brasileira, né? Que era uma edificação maravilhosa e que se perdeu e hoje tem um arranha-céu. Não tenho a menor dúvida. Essa foi bem lembrada. A da Legião Brasileira, que foi não só um marco arquitetônico, como, acima de tudo, cultural. Que tudo se concentrava. Ali havia auditório que cabia 2.000 pessoas. Uma coisa maravilhosa. Tempo do Padre Euclides. O PR7 funcionou lá. Só o edifício que mantém o nome do Padre Euclides. Só o edifício. Mas, doutor Vé, esse acervo maravilhoso que o senhor tem de milhares de livros, né? De 145 cidades, o senhor disse, né? 2.700 livros. 2.700. Como é que o senhor pretende, no futuro, a preservação disso? Porque o senhor coletou isso. Se passar isso para o poder público, talvez até se perca. Ou então, a menos... O senhor já pensou nesse legado? Penso todo dia. Todo dia. Tanto é que eu já procurei, por exemplo,
no meu entender, a biblioteca aqui de Ribeirão, que reuniria as condições maiores de preservação, seria a biblioteca da USP, porque precisa não só a preservação... A maior biblioteca de história regional fica na Unicamp, né? E também na USP, né? Mas a maior acho que é da Unicamp. Não, né? a regional é da Unesp. A da Unesp? A da nossa região. É da nossa região, é a parte da natureza da minha coleção, seria a Unesp de Franca. Né? Aí é o seguinte, é para não sair da região, Entendi. então seria a Unesp. Aí eu fui atrás de procurar, inclusive no período que eu estou sondando, foram 3 reitores de Ribeirão Preto, né? O Zágua, a professora Sueli, e agora o Carlotti. E não resolve. Infelizmente não resolve. Aí eu fui a Franca. As nossas universidades... em Franca eu fui no dia 1º de março a Franca, levando... É uma burocracia bizantina. Levei um ofício no dia 1º de março a Franca, e fazendo todas as publicações da Unesp. E até hoje... porque ela tem um importante curso de história. Até hoje não me deram resposta nenhuma. Até eu vou esperar um ano e vou voltar lá, 1º de março de 2025, dizendo que poderiam ter dado uma satisfação. Em termos locais, o poder público poderia intervir, ou também a biblioteca, né? Se a Junqueiro talvez pudesse obrigar. É uma bela biblioteca, tal, mas eu acho que ainda precisaria... primeiro que ela não é bem específica, né? Sim. O que alegam, por exemplo, da USP, é que eles não têm espaço sequer para os livros didáticos dos cursos que eles têm lá. Então, como também... E não é por falta de espaço territorial, porque é uma fazenda de 240 alqueires. Eu vou lhe contar um detalhe. Eu conheço, tenho um relacionamento, inclusive, de amizade familiar com um arquiteto lá da USP. Aí, eu sempre ponderando a ele e tal, isso aqui, ele falou, olha, aguarde, porque nós estamos terminando o projeto de uma nova biblioteca de 4.000 metros quadrados. Nossa. Né? Você fica tranquilo. Seria uma biblioteca geral. Geral. Então, tudo bem, vamos lá. Ele falou, olha, é o seguinte, você conhece a FEA aí na USP? Eu falei, conheço. Você vê que ele é um pouco acima de onde está a biblioteca aí embaixo. Né? Então, eles poderiam formar o conjunto, né? E nós pleiteamos o terreno que foi reservado à FEI, que era para eles construírem a parte, porque eles estão numa parte antiga ali e tal, ainda com... Né? Bom, um dia ele chegou para mim e disse o seguinte, ô Verri, é o seguinte, nós concluímos o processo, o projeto arquitetônico, quando nós apresentamos para a FEI, eles disseram o seguinte, não, nós queremos esse prédio aí. E até hoje, então, não decidiram. A biblioteca ficou a mesma e lá no terreno da FEI. Elas por elas. Essa conversa poderia durar horas, né? De tão agradável que é. Mas esse programa, na nova temporada de Lugares de Memória, quer exatamente fazer uma homenagem a uma iniciativa individual e de enorme importância cidadã, que é a preservação da nossa memória. Não são apenas os lugares, são as pessoas, as personas. E o Dr. Verri é uma delas, e o programa Lugares de Memória lhe rende toda a homenagem. Eu que agradeço a lembrança
o privilégio de ser entrevistado por você, Gilberto. Eu cumprimento os telespectadores da Tati e me coloco à disposição. Eu realmente, a tua série Lugares de Memória, fantástica. E eu acredito que agora essa segunda parte será igualmente, é imperdível, certamente. Então, fico à disposição e também coloco a biblioteca à disposição para eventuais pesquisas. Muito obrigado, doutor. Visitaremos lugares que vemos todos os dias. Mas será que os enxergamos? O homem é a alegria do sim na tristeza do finito. Essas palavras do filósofo francês Paul Ricoeur resumem o nosso programa. Lugares de Memória. Que seja minha luz, na minha aldeia tem um sim que me avisa.